Desde cedo, foi difundida a ideia de que carros chineses eram sinônimo de algo barato e mal feito. Durante muitos anos, a piada recorrente era que, ao comprar um carro da China, a maçaneta ficaria na mão, o motor pareceria feito de sucata reciclada e o veículo teria dificuldade para alcançar 100 km por hora mesmo em uma descida, com vento a favor. Isso era tratado com deboche. A crença geral era de que os chineses deveriam continuar fabricando brinquedos, enquanto os carros de verdade ficariam sob responsabilidade de Detroit e da Alemanha. Esse cenário mudou radicalmente. Hoje, não há mais motivo para riso. Para quem é fã dos muscle cars americanos ou da engenharia europeia tradicional, o sentimento mais adequado talvez seja apreensão. O veículo apresentado não apenas quebra estereótipos, ele destrói essa narrativa por completo, incinera o preconceito e ainda dá uma volta de 360 graus sobre as cinzas. Trata-se do ZEECA 001FR. A sigla FR significa Future Road, mas poderia muito bem significar For Real, porque essa é a reação natural de quem entra em contato com o carro pela primeira vez. Não se trata de um conceito futurista nem de uma renderização de rede social. É um carro familiar, de produção real, equipado com 4 motores elétricos, um para cada roda. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em impressionantes 2,02 segundos, superando marcas como o Bugatti Veyron e o Tesla Model S Plaid, custando cerca de metade do preço de hipercarros europeus que ele deixa para trás com facilidade. À primeira vista, o ZEECA 001FR parece apenas um Atibac elegante, mas sob a carroceria discreta esconde-se uma verdadeira arma sobre rodas. A ausência desse modelo em alguns mercados chega a causar estranhamento. As especificações são tão extremas que dão a sensação de que o carro foi considerado potente demais para certos públicos. Ainda assim, o desejo de tê-lo permanece, mesmo com a consciência de que lidar com tanta potência exige respeito. O design frontal chama atenção imediatamente. É a última visão que muitos superesportivos veem antes de serem superados em um semáforo. A frente é agressiva sem exageros, com faróis divididos que parecem esculpidos por uma lâmina precisa. As luzes diurnas verticais são afiadas, modernas e realizam uma animação de boas-vindas ao destravar o veículo, criando uma experiência quase cinematográfica. O capô é profundamente esculpido, não por estética vazia, mas por necessidade aerodinâmica. Os canais direcionam o ar sobre o teto para manter o carro colado ao chão em velocidades que ultrapassam qualquer limite razoável de estrada pública. A fibra de carbono está presente em praticamente todos os detalhes funcionais. Soiler dianteiro, entradas de ar e componentes aerodinâmicos utilizam material real, de grau aeroespacial, não imitações decorativas. Tudo ali existe para gerar downforce e controlar mais de 1.200 cavalos de potência. Sem essa aerodinâmica refinada, o carro simplesmente perderia a estabilidade em alta velocidade. O para-choque dianteiro abriga uma complexa rede de sensores, câmeras, radares e sensores ultrassônicos integrados de forma discreta, quase invisível. O veículo monitora o ambiente com precisão extrema, unindo beleza e tecnologia de forma intimidadora. Diante disso, qualquer carro comum passa a parecer obsoleto. No perfil lateral, o conceito shooting brake se impõe com força. Mesmo para um público tradicionalmente avesso a peruas, o ZEECA 001FR se destaca por sua postura baixa, larga e agressiva. A silhueta elegante remete a algo entre um Porsche Panamera e uma nave espacial. As rodas de 22 polegadas em alumínio forjado são calçadas com pneus de alta performance extremamente largos, necessários para transferir toda a potência ao asfalto. Por trás delas, freios de carbono cerâmica da Brembo, itens que custam dezenas de milhares de dólares como opcionais em marcas europeias, vêm de série. As maçanetas embutidas, as portas sem moldura e o sistema de fechamento suave reforçam o caráter premium do veículo. Nada é bruto ou descuidado. Tudo funciona de forma silenciosa e refinada. Até os espelhos laterais seguem a mesma lógica minimalista, com vidro puro sustentado por hastes finas. A porta de carregamento, posicionada no painel traseiro, abre eletronicamente, reforçando a sensação de que cada detalhe foi pensado para transmitir sofisticação. Na traseira, o impacto visual é ainda maior. A asa fixa de fibra de carbono gera downforce real e não está ali apenas para estética. A barra de luz traseira atravessa toda a largura do carro e possui um acabamento interno que lembra cristal. Ao frear, o conjunto luminoso cria um efeito sequencial digno de um filme de ficção científica. O difusor traseiro, enorme e funcional, canaliza o ar sob o carro para aumentar a aderência, lembrando soluções típicas de carros de corrida de Le Mans. Mesmo sem escapamento, a agressividade visual compensa qualquer ausência sonora.
Abrir o capô não revela um motor tradicional, mas leva a discussão sobre o verdadeiro coração do veículo, o trem de força. São 4 motores elétricos independentes, permitindo uma vetorização de torque extremamente precisa. A distribuição de potência é ajustada em milissegundos, garantindo controle absoluto, seja em situações de baixa aderência ou em manobras extremas. Essa configuração permite até mesmo a realização de um tanque Tarn, um giro de 360 graus no próprio eixo, algo totalmente desnecessário, mas incrivelmente impressionante. A bateria de 100 kWh, fornecida pela Kato, utiliza arquitetura de 800 volts, possibilitando carregamento ultra rápido. A carga de 10% a 80% pode ser feita em apenas 15 minutos, tempo suficiente para uma parada rápida. A autonomia chega a cerca de 500 km, desmontando o argumento de que veículos elétricos são lentos para recarregar. A eficiência energética é razoável, considerando o conjunto extremo, mas esse não é o principal atrativo. O verdadeiro objetivo do ZE-CR 001FR é provocar sensações intensas. A aceleração é capaz de reorganizar os sentidos de quem está ao volante. Para completar, existe até um modo Raikkonen, desenvolvido com a consultoria direta de Kimi Raikkonen, lenda da Fórmula 1, responsável por afinar o desempenho e o comportamento dinâmico do carro. O resultado final é um veículo que redefine expectativas, desafia gigantes da indústria e deixa claro que a era dos estereótipos sobre carros chineses ficou definitivamente para trás. Ao ativar o modo Raikkonen, o veículo libera a totalidade dos seus 1.265 cavalos de potência e ajusta a vetorização de torque de acordo com as preferências pessoais de Kimi Raikkonen. Com isso, um carro pensado para o luxo em longas viagens se transforma em uma verdadeira arma de pista. Não se trata de uma ação meramente promocional. O comportamento do carro muda de forma clara e perceptível. Ele fica mais afiado, mais agressivo e muito mais responsivo às entradas do motorista. A sensação é semelhante à de um carro que recebeu uma descarga instantânea de energia. A existência desse modo chega a causar surpresa, como se fosse um código de trapaça aplicado à vida real. Ainda assim, mesmo com esse nível extremo de desempenho, a segurança não foi negligenciada. Pelo contrário, o carro é construído com uma robustez impressionante. O chassi extremamente rígido utiliza técnicas avançadas de gigacasting, semelhantes às adotadas pela Tesla, porém com um nível adicional de refinamento estrutural. O conjunto de segurança é reforçado por uma ampla rede de câmeras e radares distribuídos por toda a carroceria, permitindo sistemas avançados de assistência à condução capazes de lidar com o tráfego rodoviário com precisão. O grande diferencial, no entanto, está na comunicação via satélite. Mesmo em locais remotos, sem qualquer sinal de celular, o veículo consegue se conectar diretamente a satélites para envio de mensagens ou chamadas de emergência. Trata-se de um recurso que parece saído de um filme de espionagem, enquanto situações cotidianas ainda sofrem com a falta de sinal em ambientes fechados. Ao avançar para o interior, a experiência se torna ainda mais impactante. Ao abrir a porta, o primeiro destaque é o acabamento em alcântara, presente nos bancos, painel, teto e portas. O revestimento premium em tons de vermelho e cinza transmite imediatamente uma sensação de sofisticação e alto custo. Os bancos, do tipo concha esportiva, oferecem apoio lateral firme para lidar com forças G elevadas, mas sem abrir mão do conforto. Eles contam com aquecimento, ventilação e até função de massagem, combinando desempenho extremo com comodidade refinada. O nível de acabamento impressiona. As costuras são precisas, os encaixes são sólidos e não há ruídos ou folgas perceptíveis. A sensação geral remete à engenharia alemã tradicional, com a impressão de que o padrão de qualidade chega, em alguns aspectos, a superá-la. O painel é dominado por uma tela central sensível ao toque de 15,6 polegadas, com resolução 2.5K. A fluidez é imediata, as cores são vibrantes e os contrastes profundos. O sistema é alimentado pelo chip Snapdragon 8295, oferecendo desempenho comparável ao de um supercomputador automotivo. É possível alternar aplicativos, executar múltiplas funções simultaneamente e até jogar, com uma experiência mais fluida do que a de muitos tablets premium. À frente do motorista, há um painel de instrumentos curvo dedicado às informações essenciais, complementado por um heads-up display que projeta dados de navegação diretamente no para-brisa, criando a sensação de estar no comando de uma aeronave de combate. O volante, revestido em couro e alcântara, mantém botões físicos para as funções principais. Nele, destacam-se 2 botões vermelhos, um dedicado ao modo Raikkonen e outro liberação de potência máxima, posicionados de forma quase provocativa. No quesito áudio, o veículo eleva ainda mais o padrão.
O sistema de som é assinado pela Yamaha e conta com 28 alto-falantes distribuídos pela cabine, incluindo unidades nos encostos de cabeça e no teto. A potência total chega a 2.400 watts, com suporte a Dolby Atmos. A experiência sonora é imersiva, precisa e extremamente detalhada, transformando o interior em uma verdadeira sala de concertos móvel. O silêncio característico do trem de força elétrico potencializa ainda mais a percepção de cada nuance sonora. Os elementos de luxo continuam em todos os detalhes. A iluminação ambiente é dinâmica, variando de acordo com o modo de condução ou com a música reproduzida. As saídas de ar são motorizadas e controladas pela tela central, adicionando um toque futurista. Há ainda um sistema de fragrância integrado, que perfuma a cabine de forma constante, além de uma câmera interna que monitora o condutor, seja para segurança ou para análise de atenção. O console central flutuante oferece amplo espaço de armazenamento, bases de carregamento sem fio eficientes e porta-copos projetados para manter as bebidas firmes mesmo em acelerações intensas. O conjunto combina praticidade com sofisticação de alto nível. Em termos de espaço, o interior é surpreendentemente generoso. O banco traseiro acomoda adultos com conforto real, inclusive pessoas mais altas, graças ao piso totalmente plano, resultado da ausência de túnel de transmissão. É possível acomodar 3 passageiros com facilidade, todos com acesso a uma tela própria para controle de clima e mídia, reforçando o caráter familiar de um carro que, ao mesmo tempo, entrega desempenho digno de superesportivo. O teto solar panorâmico de vidro se estende por quase toda a cabine, criando uma sensação de amplitude e leveza. Ele bloqueia os raios UV e o excesso de calor, evitando o desconforto térmico, mas preserva uma vista impressionante do céu. Trata-se, afinal, de um carro familiar. É perfeitamente possível instalar uma cadeirinha de bebê na traseira de um veículo com mais de 1.200 cavalos de potência. Essa é a dualidade que define o modelo, uma convivência constante entre razão e exagero, quase como uma versão automotiva de O Médico e o Monstro. O porta-malas acompanha essa proposta contraditória. Por ser um hatchback no estilo shooting brake, a abertura é ampla e extremamente funcional. Com os bancos traseiros rebatidos, o espaço se torna generoso a ponto de comportar mudanças maiores do dia a dia. Cabem tacos de golfe, carrinhos de bebê, compras da semana inteira e até pneus extras, algo útil considerando a facilidade com que o primeiro jogo pode ser consumido. Há compartimento sob o piso para os cabos de carregamento e até um frunco na parte dianteira para objetos menores. É um nível de praticidade que chega a irritar. Normalmente, carros muito rápidos sacrificam espaço. Aqui, acontece o oposto. Tudo cabe. Não parece justo. É como ter tudo ao mesmo tempo: desempenho extremo, conforto e funcionalidade. Então vem o preço. É o momento em que se espera um valor exorbitante. Pelo desempenho, deveria custar algo em torno de $200 mil. Ele entrega mais do que carros que custam milhões e oferece tecnologia superior a de modelos acima dos $150 mil. No entanto, na China, o Zeekr 001FR parte de cerca de 769 mil yuans, o que equivale a aproximadamente $110 mil. Um valor que soa quase absurdo diante do que o carro entrega. Para efeito de comparação, um Tesla Model S Plaid gira em torno de $90 mil, mas a qualidade construtiva do Zeekr parece estar em outro patamar. Um Porsche Taycan Turbo GT ultrapassa facilmente os $230 mil. O Zeekr custa cerca de metade disso, oferece desempenho equivalente e ainda adiciona mais tecnologia. A sensação é de que o mercado inteiro de carros de luxo foi exposto. O custo-benefício chega a parecer um erro de cálculo. Isso leva à pergunta inevitável: caso esse carro fosse vendido nos Estados Unidos, ele seria escolhido no lugar de um Tesla? Haveria confiança suficiente em uma marca chinesa para lidar com tanto desempenho? Ao analisar a qualidade dos materiais, o nível de acabamento e a sofisticação do software, a resposta negativa se torna cada vez mais difícil de sustentar. A diferença não está diminuindo. Ela já foi superada. O que está sendo feito aqui vai além do que muitos concorrentes sequer começaram a imaginar. Giros de tanque, comunicação via satélite, mais de 1.200 cavalos de potência por um preço relativamente acessível. É agressivo, ousado e força toda a indústria a se reposicionar. Ao se afastar do carro, a sensação é uma mistura curiosa de admiração e incômodo. Admiração pela obra-prima de engenharia apresentada. Incômodo por ter que voltar à realidade de veículos comuns, que não oferecem um modo Raikkonen ao alcance de um botão. O Zeekr 001FR não é apenas um elétrico rápido. Ele funciona como uma declaração clara e direta.
É uma bandeira cravada no chão para deixar a mensagem evidente. Eles chegaram. E, ao que tudo indica, chegaram dominando o território. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.